Mesmo quando eu andar por um vale das trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me protegem. Este é um verso lindíssimo, Salmo 23, uma versão diferente, por isso que eu estava lendo aqui, uma versão muito linda também, mas diz a mesma coisa que as versões mais tradicionais. Na realidade, a parte central do capítulo 23, do Salmo do Pastor, é essa: tu estás comigo, ponto final. Na alegria, na tristeza, na falta, na abundância, tu estás comigo de dia, de noite, no vale da sombra da morte, aqui diz, esse é o momento mais importante, e Deus está com você, tenha certeza disso. Salmo 23, verso 4, Adriana Alexandre, lá de Caruaru, Pernambuco. Um grande abraço para você, e quero mandar mais um abraço aqui. Vamos ver para quem agora aqui? Para a Fátima Santos de Aracaju, São Conrado. Um grande abraço para vocês que estão com a gente aqui no YouTube, essa família maravilhosa. Reavivados por Sua Palavra NT é o nosso canal. Vá lá, se inscreva se você não se inscreveu ainda, tá bom? Dê o seu like e compartilhe com os amigos aí o programa Reavivados diário, um estudo da Bíblia diário, um capítulo, portanto, cada dia. E a gente já está aqui, hoje vamos para João capítulo 20, Tem corrido o tempo, não para, e a gente também não pode parar de estudar a palavra de Deus todo dia. Anime-se, acorde, faça a cama, arrume a cama, estude a palavra e saia para ser Jesus para as pessoas. Guarde bem isso, sair para ser Jesus para as pessoas com Cristo no coração. E olha, você pode também estudar com os amigos, quem sabe, mas estudar individualmente esta linda lição, Ensinos de Jesus, 18 lições, aliás. Jesus ensina sobre a lei, sobre o batismo, cuidar do corpo, as tradições. Basta ligar para esse número aqui, tá bom? E vão aparecer outras maneiras também de pedir o curso bíblico Ensinos de Jesus. É gratuito, vale a pena, é maravilhoso, e também é uma das partes do apoio que os Anjos da Esperança nos dão, pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo, através dos cursos bíblicos, das mídias sociais, através do rádio, da TV. Olha, temos que agradecer a Deus por este grupo especial. Se você quer se tornar um Anjo da Esperança, está aqui o número para apoiar esse ministério em todo o mundo, com essas duas línguas, português e espanhol, tá bom? Muito bem, nós vimos aqui no capítulo anterior, rapidamente, capítulo 19, muita coisa, sabe? Falar da morte de Jesus, do julgamento e até a morte em pouco tempo. A gente precisaria de mais tempo, porque são vários aspectos aqui, Cada um desses bloquinhos aqui daria para a gente falar um tempão, mas Jesus, ele é crucificado, ele é morto e ele é sepultado, e o capítulo 19 nos entrega aqui. Ele foi sepultado num túmulo novo, túmulo de José de Arimateia, com lençóis aromáticos, e foi colocado rapidamente, porque era próximo do lugar onde ele morreu. Foi colocado antes de começar o sábado. O sábado era o dia especial de adoração, e é ainda, porque fica esse eco: lembra-te do dia do sábado, lembra-te. E o capítulo 20 começa exatamente aí o que acontece após o sábado ter passado. Jesus morre numa sexta, sábado ele descansa no túmulo, e bem domingo bem de manhãzinha, nós vamos ver aí depois do intervalo o que acontece. Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Que privilégio grande poder estar com você todos os dias estudando um capítulo novo. Já estamos em João 20, falta só mais um capítulo para terminarmos esses 4 livros maravilhosos.
os evangelhos e entrarmos em Atos, as ações do Espírito Santo na igreja e na sua vida, na minha vida. Vamos lá, tem muita coisa para ver aqui, a gente não pode perder tempo mesmo, né? E aqui a gente não perde tempo, né? Aqui a gente não perde tempo. Capítulo 20, dividido em 2 blocos, tá bom? Primeiro bloco, a aurora de um novo dia, dos versos 1 ao 18. A aurora de um novo dia. E do 19 até o final, que é o 31, o poder da ressurreição. Poder da ressurreição. E o 30 e 31 vem aqui dando um resumo. Nós vimos isso, no primeiro capítulo nós vimos isso. O que é o Evangelho? Como é que é o Evangelho? Qual o propósito, o objetivo deste Evangelho? João quer mostrar a vitória de Cristo, a oração da vitória, a vitória estando na videira verdadeira. Vida é uma palavra usada, se não usada, mas a ideia de vida é muito forte aqui no Evangelho de João. João valoriza a vida que há em Cristo Jesus. A gente pode começar pelo final aqui, né? Muita coisa foi escrita, verso 30, né? E verso 31 diz, esses sinais que foram escolhidos aqui por João, pelo Espírito Santo, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, né? E para que crendo, tenhais vida em seu nome. Então vida, não tem derrota, não tem morte, é vida, esse é o sentido do livro. Não é? Ele gasta aí 1/8 do livro praticamente falando sobre a morte de Cristo, sobre os últimos momentos, não é? Desde a prisão e tudo mais, mas antes ali um pouquinho a oração, né? Capítulo 17, fala sobre a volta de Jesus, é vitória, vitória, vitória. E aqui a aurora de um novo dia, não é a morte, não é só a morte de Cristo, ou não termina na morte a história de Cristo, ela vai além. Existe a ressurreição e João coloca aqui uma coisa muito importante, vai aparecer daqui a pouco. Quando ele diz para Maria Madalena, não me toque, eu não fui ter com meu pai, eu vou. Então há um meio, há alguma coisa acontecendo nesse meio tempo, depois da ressurreição e depois da aparição, ou antes da aparição para os discípulos, Jesus vai estabelecer esse cronograma divino, instaurando esta visão de Deus de salvar o homem, inaugurando, digo melhor, lá no santuário celeste. Não me toque, não fui para o meu pai, eu vou e volto e vou ver os discípulos. Mas vamos deixar isso aí para o momento certo aqui. Mas a aurora de um novo dia. E aqui tem uma coisa interessante, pelo menos 5 verbos ver diferentes aparecem. Nós temos em português o ver e enxergar, né? Eu estou vendo, mas não estou enxergando. Você já ouviu isso? Eu posso estar vendo, mas não estou enxergando, né? O filho vem com o desenho lá, o pai olha, tá bom, tá. E nem sabe, nem viu, né? Ali. Você viu fulano lá no trabalho, na igreja, na escola? Viu, estava com quem? Não vi direito. Então você viu, mas não enxergou. Tem essa possibilidade. No grego é uma loucura aqui. Deve ter umas 8, 9 palavras aqui, não sei o certo, mas tem muitas palavras para ver, para o verbo ver. E aqui 5 aparecem. 5 palavras. Aparece o blepo, que é o ver físico, ouvir. Ok, já viu, né? Mas não tem detalhes. Aparece o teorei, o teorel, que é ver detalhadamente. Parece uma outra palavra, e elas aparecem todas aqui no capítulo 20. Eido, que é entender, saber, eu vi, né? Eu entendi, eu soube. O que a gente conhece como eureka, né? Mas o aracal, que é o verbo, encontrei, descobri. E idontes, ver para crer. Então esses 5 maneiras de ver acontecem aqui, e elas são bem interessantes. Então, logo no primeiro dia da semana, primeiro dia. A Bíblia não diz que é para guardar o primeiro dia aqui. Imagine João dizendo aqui, olha, no primeiro dia da semana, que foi o dia que Jesus escolheu para a gente adorá-lo, depois da sua morte, na sua ressurreição, não está escrito em lugar nenhum aqui. A Bíblia não tem nenhum lugar em que ela diz agora é domingo. Isso foi colocado pela igreja romana.
claramente estão lá nos catecismos, está mais por ordem do nosso líder. Foi mudada essa instituição do sábado para o domingo, por ser o domingo um dia da ressurreição, o dia da luz, o dia da nova chance. E o domingo era o dia do sol também. Eles adoravam o sol lá no Império Romano, fizeram uma mistura, lá um sincretismo para agradar todo mundo e tal. O domingo ficou, e muita gente acredita que esse dia foi escolhido por Deus. Não foi, não tem aqui, nem, não existe. Tem só 8 passagens em Novo Testamento que falam sobre o primeiro dia da semana. Nenhuma delas diz que é para guardar. Bom, Jesus guardou na sepultura o 7º dia, mas nesse primeiro dia estava escuro, era de madrugada, e Maria Madalena viu, ela viu fisicamente, estava escuro, ela viu fisicamente, tirar a pedra. É um fato. Ver fisicamente, né, esse blepo aqui, eu vi, é um fato, aconteceu, não é? Está registrado, eu vi. E a pedra não estava lá, estava escuro. Então ela correu, foi ter com Simão, diz aqui, e com outro discípulo, a quem Jesus amava, que é sempre João, aqui João não fala dele mesmo, né, na primeira pessoa, o outro discípulo. Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu correndo com João, que cresce, né, que é o outro discípulo aqui, e foram até o sepulcro. Só que o João foi na frente e ele viu, de novo, blepo. É um ver, é superficial, está ali. Jesus não está ali, é físico. Não é? Jesus não está ali, está vazio. Está vazio, ele viu os lençóis de linho, todavia não entrou por ali. Então Simão Pedro, seguindo o verso 6, chegou, entrou no sepulcro, ele também viu os lençóis. Agora aqui, esse aqui é o teorel, ou teorei, a palavra aqui, ele viu detalhadamente. Pedro contemplou, foi diferente. Maria Madalena viu, cadê Jesus? Vocês levaram meu Jesus. Aí João, juntamente com Pedro, vão para lá, encontram um sepulcro vazio. João entra, chegou primeiro, né, saiu correndo, né, mais jovem, saiu correndo, viu também, constatou, é isso daí mesmo, fisicamente. Agora, houve uma visão detalhada de Pedro, no verso 6. E o lenço que estava na cabeça estava longe. Então, verso 8, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Ele entendeu, aqui é um outro ver, é o eido. Ele viu, ele soube, ele entendeu, então é mais do que ver fisicamente. Ele olha, depois ele ouve, ele vê fisicamente, ele vê fisicamente, mas entende o que estava acontecendo, diz aqui que creu. Ele creu. Pedro e outro discípulo foram para lá, ambos corriam juntos, mas outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Chegou primeiro. Então Pedro entra, considera detalhadamente, João entra novamente, viu e creu, soube. E ainda tiveram esse momento de compreensão. O verso 9 é muito importante. Um momento de compreensão da Escritura Sagrada, porque diz assim, e eles não tinham compreendido que era necessário ressuscitar entre os mortos. E voltaram os discípulos, quer dizer, era um momento de compreensão. Ele viu, não estava mais, não estava ali, considerou, viu e creu que ele não estava lá, porque eles tinham uma certa dificuldade para entender o que Jesus tinha dito que era necessário ressuscitar dentre os mortos. Houve um momento de tensão muito grande ali, não é? Mas a Bíblia diz que ele viu e creu que de fato Jesus não estava ali. Onde Jesus estava? Aí vem o esplendor da fé, uma noite escurecida, o alvorecer da fé, e agora o esplendor. Maria, entretanto, permanecia à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu novamente, detalhadamente, aqui eu teorei, viu detalhadamente 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, porque ela sabia, uma cabeceira e outra aos pés. E eles perguntaram, mulher, por que choras? Mulher sempre um título de respeito, viu? Mulher que tenha contigo, mulher, esse teu filho, mulher, por que choras? É um título de respeito aqui. E o tempo já está quase acabando aqui. Mulher, por que levaram meu Senhor? Não sei onde puseram.
tendo dito isto, voltou para trás e viu Jesus de pé. Viu Jesus detalhadamente em pé, mas não reconheceu. Interessante isso. Olhou e não reconheceu. Mas ela olhou, é olhar com atenção, e não viu, porque ela estava muito preocupada com outra coisa. Perguntou-lhe então Jesus: mulher, por que choras? Agora os anjos perguntam, agora Jesus pergunta: a quem procurais? Lembram-se a pergunta de Jesus diante dos seus algozes lá no Getsemane: a quem buscais? Quem vocês estão procurando? E ela, achando que era o jardineiro, ouviu e não enxergou. Aqui, mesmo tendo enxergado, ou mesmo tendo visto, ela não enxergou. E isso pode acontecer conosco. Os pequenos detalhes da vida. A gente vê e não enxerga a mão de Deus ali. A gente vê e não enxerga e não tem um coração grato porque não vê que foi Deus quem fez aquilo. Você já passou por essa situação? Não é? E de repente você se vangloria daquilo que acontece. Mas você não enxergou Deus agindo na sua vida. Temos que ter sensibilidade aqui. E disse Jesus, quando ele falou, verso 16, Maria, ela se voltou. Aí sim, ela disse, mestre, Rabone, como diz aqui. E aí Jesus diz aquelas palavras que eu já mencionei aqui, verso 17, não me detenhas porque ainda não subi para o meu Pai, não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, olha que lindo. E diz-lhes, subo para o Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Quer dizer, ele não estava ainda no dia da ascensão. Isso aí foi 40 dias antes do dia da ascensão. E ele diz assim, eu subo para o Pai. Não me detenhas, não subi para o Pai. Jesus vai inaugurar a nova ordem de coisas no céu e volta. Leva os troféus, não é, da sua ressurreição e volta. Então saiu Maria anunciando aos discípulos, vi o Senhor. E esse ver aqui é o mais interessante. Vem aí da palavra eureka, né? Achei o Senhor. Eu achei, estava procurando. Onde puseram meu Senhor? Ah, meu Senhor, onde puseram meu Senhor? Os discípulos foram embora, avisaram os outros, mas ela ficou ali. Os anjos a confortaram e o próprio Jesus a confortou. Aqui é um outro ver. Ela olha detalhadamente, não enxerga, ela olha. Aqui é um outro ver. Ela vê Jesus. Ela achou Jesus e era isso que ela contava. Eu achei Jesus. Eu encontrei, eu descobri Jesus. Aí vem o poder da ressurreição. Do medo para a coragem. Eles estavam trancados, Jesus chega, então ele vai para encontra Maria Madalena, vamos mudar aqui, encontra Maria Madalena, vai para instaurar esse novo sistema no céu, ou a continuidade do sistema, volta, encontra-se com os discípulos, e esses discípulos estavam trancados, com portas trancadas, dentro das portas, com medo dos judeus, e veio Jesus e pôs no meio deles. Aqui eu quero tirar uma lição, né? Está com medo? Trancou as portas da sua vida para alguma coisa? Jesus vem e se põe no meio da sua vida, ele se põe ali. Agora, com tanto ver aqui, dá para a gente tirar a seguinte conclusão: ele está ali, eu posso até vê-lo, mas não enxergá-lo. Ou eu posso dizer, eu vi o Mestre, eu encontrei o Senhor, eu entendi, eu criei no Senhor, eu acreditei no Senhor. Então ele diz assim, paz. A primeira coisa que ele fez, colocou no meio e disse paz. As tribulações estão lá fora, mas a paz está aqui dentro. É isso. Eles se alegraram, né? Mostrou as mãos, o lado que foi ferido. Portanto, os discípulos, ao verem o Senhor, né, se alegraram ao ver o Senhor. Aqui é crer sem ver, ao ver o Senhor. Disse, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio. O sopro do Espírito, né? E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito. Ai, muito lindo isso.
é muito lindo. Aí vem Tomé com incredulidade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso amanhã, na introdução do capítulo 21. Né? Então, da incredulidade para a convicção. Tomé também, né? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aqui o verbo ver é muito importante, todo aqui. E da morte para a vida, bem-aventurados os que não viram e creram. E aí o resumo que nós vimos do 30 e 31. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer, nós queremos não só enxergar ou ver Jesus, queremos enxergá-lo em nossa vida, nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Senhor, que a experiência de encontrá-lo, de vê-lo, no sentido de Maria Madalena, encontrei e vi o Senhor, possa ser a nossa experiência diária, que a gente não se levante aqui e saia sem Jesus. Que nós possamos enxergá-lo nas pessoas que sofrem também, nós possamos enxergá-lo nas pequenas coisas, nos cantos dos pássaros, Senhor, no ar que respiramos, na comida que comemos, na roupa que vestimos, no teto que nos abriga ainda. Senhor, que possamos vê-lo em todas as coisas, com seu amor, seu carinho em relação a nós por Jesus. Amém. Bom, você fica agora com essa ilustração do resumo no YouTube. Terminamos após a ilustração. E na TV ainda temos a música e a gente se vê amanhã. Sabe, se existe uma mensagem poderosa na Bíblia, é que Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Ninguém pode dizer que já foi longe demais ou que sua situação não tem mais solução. Ao longo das páginas da Bíblia, encontramos diversas pessoas que foram resgatadas do meio do fracasso total e se transformaram em grandes heróis. Maria Madalena é um destes personagens. A Bíblia declara que ela era alguém que sofria por causa da depressão de 7 demônios que atormentavam sua vida. Ela era alguém que não tinha paz. Além disso, como era mulher, sofria do preconceito existente em seu tempo. Mas um dia ela conheceu Jesus. Com uma palavra de ordem, os demônios deixaram sua vida em paz, e então ela se tornou seguidora do Messias. Mas quando a vida estava indo bem, ela passou por uma reviravolta. Em uma sexta-feira pela manhã, Maria ouviu comentários de que seu mestre havia sido preso. Ela correu para assistir o julgamento. Então, que triste cena ao contemplar Jesus ser crucificado. Maria chorou a sua morte e viu onde ele foi sepultado. No domingo pela manhã, Maria Madalena acordou bem cedo. Ela queria ir ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Porém, ela foi surpreendida. No Evangelho de João, capítulo 20, encontramos o reencontro dela com Jesus. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo que ele era o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Maria foi a primeira pessoa a ver Jesus depois de ressuscitado. A ela foi dada a sagrada missão de levar as boas novas que o Messias vivia. Sim, a Maria Madalena, que um dia fora escrava de demônios, mas agora era uma mensageira de Cristo. E sabe, se Deus fez tudo isso na vida dela, Ele pode fazer o mesmo em sua vida também. Ele pode te resgatar e te transformar em um vaso de boas notícias.